Olá, seja muito bem-vindo no canal Conectadas pela Palavra. Nós estamos dentro de uma série de falar a respeito dos profetas do Antigo Testamento, a respeito tanto de Judá como Israel e como eles atuaram nesse período. Mas nós hoje vamos falar a respeito do cativeiro à restauração. Uma palavra muito importante, mostrando ali que Deus continua sendo Deus em cada instante, em cada momento, na misericórdia, na graça, na bondade dele. Hoje falamos a respeito de cativeiro e restauração. É algo bíblico, algo que veio ali mostrando que, infelizmente, os tempos passaram. Tudo isso aconteceu 600, 700 antes de Cristo, mas o cativeiro aconteceu ali com Judá, com Israel, e nós vemos do cativeiro a restauração, as promessas de Deus se cumprindo na vida do seu povo, na vida daquele que o busca, que o ama. Você já viveu um tempo onde tudo parecia escuro? Onde parecia que Deus se calou? Eu quero falar sobre a história bíblica que nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nunca deixa de ser Deus. Nunca. E a história do cativeiro de Judá fala ali mostrando quando o seu povo se afastou de Deus. O povo de Judá se afastou de Deus, do Senhor, preferindo os seus pecados, os desejos do seu coração, a idolatria, rejeitando os profetas. Então veio o cativeiro e Jerusalém foi destruída, deixando ali todas aquelas promessas, tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles, se lembra ali, está escrito em Deuteronômio 28, muitas promessas maravilhosas Deus tinha ali para o povo de Israel, para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado, o nome do Deus Todo-Poderoso, o nome do nosso Deus Eu Sou fosse glorificado. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ali no Velho Testamento, Deus, o grande Eu Sou, se mostrou com amor, com poder, com autoridade, tirando o povo do Egito, passando pelo deserto, trazendo a terra de Canaã e lhe dando vitória diante de todos os seus inimigos. Mas nada disso fez com que o coração deles deixassem de se corromper por realizar os desejos dos seus corações. Quando eles passaram a ter um rei, e como o povo de toda aquela região em volta deles, eles pararam de ver em Deus a bondade, a misericórdia de Deus como única e foram na força do seu braço, acreditando que eles poderiam fazer, acreditando que eles estavam dando a regra, eles que estavam fazendo o que deveria ser correto e do modo, do desejo do coração deles. E tudo isso acabou trazendo maldição para a terra, maldição para a vida deles, porque eles zombavam dos mensageiros de Deus. Eles acreditavam que Deus não estava vendo, não estava ouvindo, que não havia um Deus que estivesse vendo toda aquela maldade, tudo aquilo que eles estavam fazendo, aquela corrupção, fazendo a religião deles pelas suas próprias leis, e assim fazendo com que a palavra que os profetas os levavam, as palavras que os profetas levavam para eles, no nome do Deus Altíssimo, não tinham nenhum valor. E isso foi acontecendo. E a partir no livro de 2 Crônicas 36:16 fala sobre isso. A desobediência tem consequência, mas o amor de Deus permanece. E isso é maravilhoso. Eu quero falar também sobre isso, que apesar do tempo de exílio, eles ficarem 70 anos na Babilônia, Deus não abandonou o seu povo, porque eles foram para a Babilônia por causa
a consequência dos seus pecados, dos seus erros, do jeito que eles fizeram, sabendo que aquele povo que estava em sua volta adoravam ídolos que eram abomináveis diante de Deus. Eles faziam coisas que eram abomináveis diante de Deus. Mas o mais importante não era Deus, era o que eles desejavam viver ou fazer. Pois é, apesar de todo o pecado, apesar de tudo isso, Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou o seu povo ali no exílio. Nós vemos ali que a palavra de Deus fala que mesmo na Babilônia, Deus não abandonou. Teve Daniel, teve Ezequiel, foram profetas que mantiveram viva a sua fé, mesmo estando no exílio. E Deus mostrou a glória dele para esse povo, mostrou a glória dele para esses profetas, mesmo longe de Jerusalém. Mesmo longe, Deus estava com eles. E eles acreditavam que Deus só estaria com eles em Jerusalém. Não, eles no exílio, numa terra estranha, Deus estava com ele. E diante desse deserto, não importa o deserto que você esteja passando, Deus está com você, né? Jeremias profetizou depois de que haveria um tempo para entrar no deserto, haveria outro tempo para sair do deserto. E existe isso. Existe tempo de entrar no deserto e existe tempo de sair do deserto. E o que é necessário é ter força, ter ânimo, é ter coragem e se arrepender e falar: Deus, coloca a minha casa em ordem. Deus, me ajuda a sair dessa situação. Deus, eu errei, eu pequei, eu falhei, mas na sua misericórdia e na sua graça, me tira dessa situação, me coloca diante do Senhor. Eu quero viver as promessas, eu quero voltar a te servir. E dentro dessa palavra mostra ali no livro de Jeremias que Deus preparou o retorno deles, levantou um rei Ciro, o rei Ciro, que era estrangeiro, que não tinha nada a ver com Babilônia, conquistou Babilônia e mandou eles de volta para casa. E quando eles voltaram para casa, não foi um processo fácil, mas eles reconstruíram o templo. Eles reconstruíram a sua casa, eles reconstruíram ali a sua sociedade e passaram a servir a Deus. E Deus estava com eles diante daquela dificuldade. Diante da reconstrução, do processo de voltar, Deus estava com ele, mostrando que cativeiro tem fim, tempo ruim tem fim, maldição tem fim, dificuldade tem fim. E a promessa de Deus se cumpre na vida daquele que clama o seu nome. Né? E aplicando para a vida. Talvez você esteja passando por um tempo de dificuldade, um tempo de dor, um tempo de silêncio de Deus, porque é muito ruim quando nós escutamos aquele silêncio de Deus. Mas escute, o mesmo Deus que restaurou Judá, o mesmo Deus que estava com Daniel, que estava com Ezequiel, é o mesmo Deus que se importa com você. É o mesmo Deus que não está longe. E Ele tem um coração ali para você, quando você volta, quando você clama, quando você busca a Deus de todo o seu coração, como a palavra fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, está em Jeremias 29:13. E essa palavra nos mostra que Deus faz aquilo impossível, o improvável para a nossa vida. Deus transforma a vida daquele que clama o seu nome, não importa em que situação a pessoa esteja, não importa em que situação você esteja, o que importa é que Deus ouve e no tempo oportuno, Deus tira do lugar de cativeiro, tira do lugar de prisão, tira do lugar de morte e coloca para sentar com príncipes na terra. Essa é a promessa de Deus para aqueles que clamam e amam. E clamam o seu nome, que o amam e que o buscam de coração. Deus é especialista em transformar cinza em louvor, choro em canto, tristeza em alegria. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nos posicionamos, existe mudança de história. Não importa o que as pessoas digam ou falem ao seu redor, o que as vozes falem, o que os ruídos falam. O que importa é o que Deus vê,
O que importa é o seu posicionamento diante de Deus. E esse povo, o povo de Judá, teve o começo, teve a ida para o cativeiro, teve o período de cativeiro, teve a volta do cativeiro e a adoração a Deus. E o seu templo reconstruído. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu te peço, Senhor, pelos teus filhos, pelos teus servos, pelas tuas servas que se colocam buscando a tua presença, clamando que o Senhor os tire do cativeiro, do lugar mais difícil e mais profundo que eles estejam, e os tragam para a sua luz, e os tragam para a sua presença, e mudem a sua história. Porque sabemos, ó Deus, que é só o Senhor que pode mudar a história, é só o Senhor que pode transformar, por mais difícil que seja. É o Senhor que liberta, que cura, que transforma vidas. E em nome de Jesus, eu te peço pelo teu servo, pela tua serva, que o teu nome seja glorificado na terra, para que todos vejam que ainda existe um Deus que trabalha em favor daqueles que clamam o seu nome. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.